Já parou para pensar por que tanto médico prescreve a natação para combater problemas respiratórios? Se você tem essa dúvida, cola aqui na gente que a gente vai explicar. Eu sou Jefferson Lima, eu falo em nome da Fosfin Assessoria e a gente vai fazer um vídeo bem diferente hoje. Segue a aula! Bom, pessoal, no momento da gravação desse vídeo, a gente está em Fortaleza, nossa cidade, e nesse período a gente está em lockdown devido à pandemia. Então hoje a gente vai dar uma cara mais acadêmica a esse vídeo e a gente vai fazer no formato de videoaula. Espero que vocês gostem e até lá. Bom, antes da gente começar, para compreendermos os princípios básicos do ensino da natação, devemos antes entender as características do elemento da natureza, fundamental para a subsistência de vida em nosso planeta, que é a água. Então a água tem algumas características importantes, dentre elas a gente precisa citar obrigatoriamente as propriedades físicas, que são muito importantes. Então a água, como elemento natural, sendo um fluido, possui algumas características, propriedades físicas, que devem ser levadas em consideração para o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem da natação. Mas, logicamente, a gente vai tentar trazer aqui um pouco para a área dos problemas, das patologias do sistema respiratório. Então, dentre as principais propriedades, não são todas, mas que a gente costuma abordar quando a gente fala de natação, nós podemos citar a densidade, a flutuação, a pressão hidrostática, a viscosidade, o fluxo e a condutibilidade térmica. Então essas são as principais propriedades físicas da água que nós comumente abordamos, por exemplo, numa aula de natação de nível superior, na disciplina de natação do curso de Educação Física. Então vamos para frente. Quando a gente fala de pressão hidrostática, a gente vai perceber que de todas as propriedades físicas é a que mais converge em benefícios ao sistema respiratório. E aí a gente vai explicar o porquê disso. Mas primeiro a gente precisa entender o que é a pressão hidrostática. Então a pressão hidrostática ela consiste na pressão que a água exerce em todas as direções, exatamente da mesma magnitude de acordo com a profundidade. Ou seja, quanto mais profundo, maior a pressão. Então, quando criança, normalmente a gente fez aquela experiência lá na escola, que a gente enche uma garrafa PET de 2 litros e a gente faz furos em determinadas alturas. E aí quando você enche aquela garrafa de água, você vai perceber que a pressão de baixo, dos furos que estão mais embaixo, é maior. E isso tem relação direta com a pressão hidrostática. Ou seja, quanto mais profundo eu me encontro num meio líquido, mais pressão eu vou sofrer desse meio. Então aquela experiênciazinha da garrafa, ela é bem didática para a gente entender isso. E aqui a gente tem uma figura que é muito clássica, para a gente explicar quais são as forças que agem no nosso corpo quando a gente está imerso no meio líquido. Então a gente tem a força da gravidade, que empurra a gente para o solo da piscina, para o fundo da piscina. A gente tem a força de flutuação, que é uma força que empurra a gente para cima, tentando se opor à força da gravidade. Às vezes se opõe totalmente, às vezes não. Isso é um papo para outra aula. E nós temos a pressão hidrostática, que são essas setas aqui que estão no plano horizontal. Então, a pressão hidrostática, se vocês observarem, ela aumenta, tá? Ela aumenta em relação à profundidade. Então, na pessoa, nessa posição, dentro de uma piscina, com água mais ou menos nos ombros, nós vamos ter muito mais pressão a nível de membros inferiores, principalmente de baixo para cima, Quando a gente pega aqui o pé e vai subindo até o quadril. Então, quanto mais profundo, maior a pressão. E aqui a gente tem uma figura onde eu corto a pessoa ao meio, vamos falar numa linguagem mais simples, eu corto a pessoa ao meio no plano transverso, ou seja, vamos supor que na linha do tórax eu passei um corte e eu estou vendo essa pessoa por cima, tá? Então aqui eu tenho a coluna vertebral e aqui eu teria o externo, Então a gente percebe que a pressão hidrostática ela vem de todos os lados em igual magnitude, lógico. Quanto mais profundo, maior essa magnitude. Mas numa mesma horizontal, essa força sempre vai ser igual, ok? E aí, quais são os benefícios da pressão hidrostática? Ela tem, de fato, ela possibilita uma melhoria na circulação sanguínea, melhoria da circulação periférica, facilitação do retorno venoso,
e redução bradicardíaca da frequência cardíaca de 5 a 8 batimentos apenas com a imersão na água, de acordo com a profundidade de imersão. Então isso aqui é um efeito terapêutico muito interessante, é uma resposta fisiológica que o nosso corpo apresenta quando a gente entra em meio líquido, ou seja, eu já tenho uma diminuição normal de 5 a 8 batimentos por minuto pelo simples fato de eu entrar na água, ok? Então para quem tem hipertensão é uma boa, porque você tem que controlar a frequência cardíaca, já que a frequência cardíaca é diretamente proporcional à pressão. Mas isso aqui são efeitos benéficos ao sistema circulatório. Mas a gente quer dar uma ênfase hoje nessa aula, nesse vídeo, né, aos efeitos no sistema respiratório. Então vamos entender aqui. A pressão exercida no tórax melhora substancialmente a musculatura respiratória. Como isso acontece? Como a gente observou na figurinha aqui, essa pressão vem de todos os lados, ok? Essa pressãozinha vem de todos os lados, de mesma magnitude, quanto mais profundo, maior a pressão. Quando eu tenho que respirar em meio líquido, ou seja, não necessariamente eu vou estar dentro da água, as minhas vias aéreas vão estar dentro da água, mas o meu corpo vai estar dentro da água, eu tenho que realizar uma expansão torácica. Ou seja, quando eu expando o meu tórax, o ar vai entrar pelas minhas vias aéreas. Então, para mim fazer esse movimento de inspiração, que é a entrada do ar, eu tenho que obrigatoriamente expandir o tórax. Porém, no meio líquido, o meu tórax está sofrendo pressão de todos os lados pela água. Então, essa expansão torácica, ela é feita contra uma resistência que naturalmente nós não temos no meio terrestre, porque nós temos a resistência do ar. Então, a nossa inspiração sempre vai ser forçada em meio líquido e isso por si só melhora a musculatura, melhora a sua capacidade de contração da musculatura respiratória, principalmente os músculos diafragma e intercostais que ficam entre as costelas. Então, por isso, a natação é indicada para pessoas acometidas de asma brônquica, tá? Esse mecanismo também possibilita o incremento da absorção de oxigênio máximo com o aumento do volume de ar que entra para os pulmões através da inspiração mais profunda. Por que essa inspiração é mais profunda? Simplesmente pelo fato de que durante o nado eu não respiro com a mesma frequência que eu respiro aqui fora, no meio terrestre. Aqui fora eu estou respirando o tempo inteiro. Na água, no meio líquido, eu vou ter momentos de apneia. Ou seja, eu vou realizar a respiração 2 por 1, então a cada 2 braçadas eu vou respirar, ou eu vou realizar a braçada 3 por 1, que são as mais comuns, a cada 3 braçadas eu vou respirar. Então esse período que eu não respiro é um período de apneia. Isso significa que quando eu for fazer a próxima respiração, a inspiração, normalmente eu vou puxar mais ar, eu vou ingerir mais ar do que o habitual aqui fora. Então, normalmente, as nossas inspirações são profundas quando a gente está nadando. Então, isso possibilita um incremento na absorção de oxigênio máximo, que é um efeito terapêutico da natação. Isso também gera uma elevação da tolerância relativa ao débito de oxigênio, ou seja, a falta de oxigênio, já que nós estamos em meio líquido e nós vamos ter esse período de apneia. Então, quanto mais eu treino, mais tolerante eu vou ficar a essa falta de oxigênio, ok? E para finalizar, auxilia na prevenção de doenças do aparelho respiratório, assim como do coração e do sistema circulatório. Então é um misto, né, do aparelho cardiorrespiratório. A gente quis dar uma ênfase muito interessante nessa questão do sistema respiratório. Muitos ex-atletas, muitos atletas atuais entraram na natação por indicação médica porque tinham algum tipo de patologia do sistema respiratório. Então esses foram os efeitos benéficos, né, que a natação pode trazer para o sistema respiratório. A pressão hidrostática tem uma relação direta com tais efeitos e a natação é muito indicada devido a essa questão da gente ter uma resistência, né? Principalmente na inspiração, onde vai fortalecer a musculatura e vai trazer vários benefícios, como a gente já falou. A gente espera ter passado o conteúdo de uma maneira clara e que vocês possam absorver. Até a próxima, né? Vamos ver se vocês comentam para a gente poder, de repente, estar trazendo aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos, conteúdos que são pertinentes aos comentários de vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e segue o nosso canal. A sua dúvida poderá ser um próximo vídeo, ok? Participa que a gente agradece demais. Um forte abraço e até a próxima.